e como melhorar os resultados do processo seletivo se você tem mais de 50 anos. Eu vou contar algumas histórias aqui para você só para te inspirar e aí eu vou te falar o que você precisa fazer no seu currículo, no seu LinkedIn, nas entrevistas para você conseguir o emprego que deseja em até 51 dias, tá? O primeiro caso que eu queria contar para vocês é da Maristela. A Maristela foi uma profissional que eu recrutei, tá? Na época que eu estava na Sanar, o gestor de dados da área, ele chegou assim para mim e falou: Rick, eu preciso de uma pessoa para trabalhar como engenheira de dados ou como engenheiro de dados. E aí eu, beleza. Foi acho que uma das primeiras vezes que eu fui contratar para a área de engenharia de dados. Já tinha feito acho que só uma vaga para engenharia de dados, acho que era a primeira ou a segunda vaga que eu ia fazer ao longo da minha carreira. E eu falei, tá, deixa eu estudar um pouquinho do que é engenharia de dados. Deixa eu estudar um pouquinho como que surgiu a área da engenharia de dados. E eu fui vendo um pouquinho como é que surgiu a área de engenharia de dados. Pô, beleza, era uma pessoa que organizava ali todo o fluxo de dados, pegava todo o armazenamento, fazia toda a distribuição tudo direitinho, para os analistas e cientistas trabalharem depois. Fui entendendo isso, beleza, e eu percebi quais eram as competências necessárias para um profissional de engenharia de dados. E eu fui para o mercado. No mercado no sentido de, fui para o LinkedIn, lá utilizando o LinkedIn Recruiter, que é o LinkedIn que nós, recrutadores, utilizamos, para poder buscar os profissionais. E aí eu vi uma pessoa que ela, é a Maristela no caso, ela era desenvolvedora, só que ela tinha um background bacana de dados. Eu falei, caramba, ela era engenheira de software e já estava ali se aventurando um pouquinho na parte de dados, na parte acadêmica dela, enfim. Eu falei, será que essa pessoa aqui, a Maristela, faz sentido para a área de engenharia de dados? A forma como ela contou no LinkedIn dela, as competências dela com uma engenharia de software e depois também com as experiências assim por alto que ela estava tendo já com dados, me fez gerar uma curiosidade para convidar ela para uma entrevista para ouvir um pouquinho mais das histórias. E aí eu convidei a Maristela para a entrevista. Quando eu convidei a Maristela para a entrevista, eu tive a grande felicidade de saber que ela tinha mais de 50 anos. E aí eu fui ouvindo todas as histórias dela, todas as experiências dela, e vi que ela realmente já tinha vivido vários pontos que eram importantes para a vaga que a gente tinha de engenheiro de dados. Eu convidei ela, não foi nem para uma vaga de engenheiro de dados, eu convidei ela para uma vaga de engenheiro de software, porque eu só queria ver o potencial dela. E aí quando eu convidei ela para a vaga de engenheiro de software, eu falei, olha, agora que está claro todas as histórias que a gente conversou, que a gente fez alinhamento de expectativa aqui um pouquinho, você contou suas histórias, eu contei um pouquinho o desafio da empresa, eu queria te contar, te mostrar uma oportunidade que a gente tem aqui dentro, de uma vaga que a gente não abriu para o mercado, para engenheiro de dados. Faz sentido para você? Aí expliquei para ela como é que era a vaga, como é que era. E ela falou, caramba, Rick, acho que faz sentido, mas vou estudar um pouquinho mais da área. Ela estudou um pouquinho da área e falou, Rick, quero continuar. Para mim fez sentido, aprovei ela pro gestor de dados. O gestor de dados foi lá, gostou muito dela, independente da idade dela. E ela foi contratada tendo mais de 50 anos para a empresa. E qual é o ponto mais importante aqui para você se inspirar na história da Maristela? Primeiro, se a Maristela ela não tivesse um bom LinkedIn, eu nunca ia encontrar ela. Por quê? Porque eu estava buscando no LinkedIn Recruiter, que é a plataforma que nós recrutadores utilizamos, e é padrão, 95% dos recrutadores normalmente utilizam o LinkedIn para poder buscar os profissionais. Então, se você tem mais de 50 anos e você não está no LinkedIn, você está pecando nesse ponto, está sendo discreto. Outro ponto, a Maristela, ela foi contando histórias ao longo do LinkedIn dela que me deu a impressão de que ela faria sentido para a minha vaga de engenharia de dados. Se a Maristela não tivesse contado essas histórias, tivesse focado só realmente em colocar o nome dos cargos, desenvolvedora, engenheira de software, programadora, eu nunca ia perceber um potencial dela para a vaga que a gente tinha de engenharia de dados. Então, é um outro ponto para você se inspirar na história da Maristela, de eu preciso saber contar minhas histórias para abrir o leque de opções, para poder chamar a atenção dos recrutadores, não só para a minha vaga ideal, mas para outras vagas também que podem surgir, que eu nem estou percebendo que pode chamar a atenção. Então, esse é um ponto para você se inspirar na história da Maristela também. O outro ponto é que no LinkedIn não tem uma seção de idade, porque eles sabem que isso pode jogar contra os profissionais. Então, não foi um ponto ali que foi uma objeção logo no início do processo seletivo. Para mim não seria, né? Eu como recrutador, para mim tanto faz a idade da pessoa, o que importa são as histórias dela. Mas
o LinkedIn dela não colocava de cara essa objeção para que outros recrutadores, outros profissionais falassem, ela tem mais de 50 anos. Ela não colocou essa objeção logo de cara. Ela focou nas histórias dela. E aí, ela foi convidada para as entrevistas. Nas entrevistas, ficou claro que ela tinha mais de 50 anos, mas ela, com as histórias que ela estava contando, ela foi contando de uma forma que mostrou que realmente era ela que a gente precisava. Era um profissional mais maduro, era uma pessoa que já tinha passado por várias coisas. E esse é um grande diferencial dos profissionais que têm mais de 50 anos, mais de 35 anos. É importante que vocês foquem nisso, tá? E aí ela foi conseguindo contar as histórias delas na entrevista de emprego para poder ser aprovada e ser contratada para uma vaga que ela nem estava imaginando. Então, é importante que realmente suas histórias sejam contadas em todas as etapas do processo seletivo. E não adianta achar que a sua história, principalmente falando de currículo e LinkedIn, é só colocar o nome do cargo. Não é. Porque se a Maristela tivesse feito isso, eu não teria encontrado ela. Eu não teria realmente visto um potencial para uma área diferente do que ela nem estava imaginando. E aí o que acontece? Hoje ela só está focando na parte de dados. Hoje ela sempre está continuando a carreira dela na área de dados, por conta de um recrutador que viu potencial nela pela forma como ela contava as histórias dela. Então imagina como é que poderia estar a carreira dela hoje. Ela poderia estar só focada na parte ali desenvolvedora e não tendo todo o crescimento que ela está tendo hoje na área de engenharia de dados. Então é importante que vocês foquem nisso, tá?